Lucas, capítulo 21. Olha aí, a partir do versículo 29, a parábola da figueira e exortação à vigilância. Acompanhe comigo, por favor. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis que por vós mesmos, que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo, que não passará essa geração, sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa hora, que eu diminua e o Senhor cresça. Amarro valente, em nome de Jesus. Tira, ó Pai, todo espírito das trevas que tem roubado a semente do nosso coração. Para o terreno do nosso coração, torna um terreno fértil, e que a boa semente seja plantada no nosso coração, espantando todo espírito de medo, tirando de nós todo tempo de angústia, nos preparando para o encontro com o nosso Senhor, nos preparando para o encontro com o noivo que será breve. No nome de Jesus que nós clamamos. Amém e amém. Nosso Senhor Jesus estava dando as dicas lá para os discípulos. Nós vimos no culto em Mateus 24, versículos 12 e 13, onde a palavra era a palavra para mudar a sua mente. Perseverança. Quarta passada, você tem que pegar lá e dar uma olhada. E ele continua falando. Aqui é numa outra perspectiva, numa outra cosmovisão, na cosmovisão de Lucas, do entendimento do médico Lucas, que estava examinando todas as histórias. Ele passa aquele mesmo período, e depois de falar aquilo mesmo que nós olhamos em Mateus capítulo 24, sobre o tempo de destruição, sobre as epidemias, sobre os terremotos, sobre as pestes, a fome que haveria, guerras e rumores de guerras. E então ele vai falando, quando acontecer isso tudo, ele diz acima desses versículos que nós lemos: exultai e erguei a vossa cabeça, é o versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E então ele fala: vocês não sabem quando é que o verão está chegando? Vocês olham para as árvores e pela percepção, vocês falam assim: com certeza o verão está chegando. E então ele começa a dizer, e aqui eu quero parar e eu quero te dar uma dica. O mundo não tem resposta para esse momento. Pare de buscar a resposta aonde não há respostas. O único que há resposta nesse tempo chama-se Jesus Cristo. E o único que tem as respostas deixou na sua palavra, nesse tempo, o que iria acontecer e como nós deveríamos nos comportar, ou ter o nosso Jesus, embolando essas palavras todas. O nosso temperamento, o nosso comportamento, a nossa mente, o nosso coração. Qual é o cuidado que nós temos que ter? O mundo não tem essa resposta. Se você ler o texto aqui, você vai perceber isso. Então a primeira coisa que eu quero é que você fique esperto nesse tempo chamado fim. Versículo 31 diz aí:
Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, a primeira coisa que a gente precisa saber é que está próximo o reino de Deus. Quando a gente vê todos os sinais, o reino de Deus se aproxima. A palavra do Senhor sempre falou sobre essa frase, sempre bateu nessa tecla. Nós é que mudamos ela com o passar do tempo e criamos instituições e religiões. Mas Jesus nunca pregou nem instituição e nem religião. Nem a judaica da qual ele nasceu e foi criado e foi estudado nela através das escrituras que ele teve acesso. Ele sempre falou de um reino que é chegado. Um reino é maior do que a entidade. O reino é maior do que a instituição. O reino é maior do que uma religião. É um poder dominador que está acima de todas as coisas. Então o que Deus prometeu aos seus não é uma nova religião, é um reino. Quando acontecer essas coisas, a primeira percepção do nosso coração, que o nosso reino é chegado até nós. E isso nos conforta. É toda uma ordem, é todo um governo. E nós sabemos quem é que vai nos governar. Nós sabemos quem é o nosso general. Nós sabemos o cetro na mão de quem está. Nós temos um justo juiz. Como nós temos visto ao contrário na nossa nação. Eu até postei hoje sobre a serpente, o fruto, as leis e o ser igual a Deus. Desde o início, o homem quer ser igual a Deus. E nós sabemos que quando o reino de Deus chegar, isso tudo vai acabar. Todo o reino, todo o trono volta para as mãos do nosso Deus. Mas a segunda coisa que ele fala e deixa claro para nós, a resposta que o mundo não tem para esse tempo, nós temos. Primeiro, que o reino de Deus está próximo. Segundo, que essa é a geração que vai ver todas essas coisas. Não há tempo, irmão. Para de buscar coisa fútil, porque logo depois ele fala, olha, as coisas todas vão passar, mas as minhas palavras não passarão. Versículo 33. As minhas palavras não passarão. Portanto, acautelai-vos. E ele dá as dicas com o que a gente tem que acautelar. E ele diz 3 coisas aí. Ele diz, acautelai-vos por vós mesmos, ou seja, para de preocupar com a vida do outro, acautelai-vos por vós mesmos, preocupa com a sua, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Então, se ele está falando para a gente ter cuidado, é porque o nosso coração sobrecarrega. E ele está dizendo, cuidado. E aí ele diz 3 coisas que sobrecarregam o coração. Ele diz aí, cuidado com as consequências da orgia. E aí a gente pensa que orgia está relacionado à área sexual, mas a orgia aqui está relacionado à área de festividade. As festividades sobrecarregam o nosso coração, porque elas distraem o nosso chamado para aquilo que nós fomos chamados diante de Deus. Por causa da embriaguez. E a gente pensa, mas eu não bebo. Eu só bebo 2 latinhas. E depois ele fala assim, e das preocupações, 3 coisas que ele junta: festas, bebidas e as coisas deste mundo. E Paulo cita isso lá na frente, não vos embriagueis com um vinho no qual há dissolução. Tudo aquilo que dissolve, tudo aquilo que nos afasta, tudo aquilo que despedaça, são coisas que sobrecarregam o nosso coração. Esse texto, ele tem um texto correlato com ele, que é João, quando ele cita na primeira carta dele, no capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 17, ele manda um recado para nós, fala assim, não ameis as coisas que há neste mundo, embriaguez, festas, orgias, as coisas desse mundo é isso tudo, e nem as suas concupiscências, porque essas coisas elas vão passar, as concupiscências deste mundo, a soberba da vida. E aí ele fala no versículo 17, mas aquele que faz a vontade do Pai. Então o contraponto desse texto
para você saber se você está andando no que Jesus falou, olha, nos últimos dias, acautelai-vos. Para a gente saber se a gente está andando com cautela, você precisa responder 1 João, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 17. Qual que é a parte do seu versículo ali? Concupiscência é desejo excessivo dos olhos. É você desejar ardentemente mais do que outra coisa. E a outra coisa está no versículo 17. A vontade de Deus. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, para você saber se você, nesse momento agora, em que as frutíferas estão dando flores, ou seja, o verão está chegando, o reino de Deus é chegado até vós. Se você está realmente com cautela, o contraponto não é o que você faz na sua igreja, mas é se você anda de acordo com as Escrituras. Aquele que faz a vontade do Pai. Não, eu não faço o que o mundo faz. Seu contraponto não é o mundo. O grande erro nosso na igreja, quando a gente entra para uma igreja evangélica, para uma igreja cristã que confessa o nome de Jesus Cristo, você que está aí na igreja católica e confessando a Jesus como Senhor, que morreu naquela cruz, que você crê e que Ele ressuscitou também. Seu contraponto não é outra religião e nem a pessoa que senta no banco ali do lado. Não, eu sou pior, essa pessoa aqui é beberrona. Você não sabe a vida desse, ele tem outra mulher. Não é o contraponto é a vontade de Deus. Menos do que a vontade de Deus, nós estamos sobrecarregados com as coisas do mundo, sem a gente perceber. E a pergunta é, a sua cautela tem ido até aonde? Até a vontade de Deus? Então você está vigiando mesmo. Se é até a vontade de Deus. Pastor, como que eu posso ficar sabendo qual é a vontade de Deus? Meu irmão, a Bíblia. Vai ler Bíblia. Ainda mais agora você tem 15 dias aí sem fazer nada, ou fazendo menos. Não estou falando que não está fazendo nada, mas está fazendo menos. Eu falei domingo aqui, gente, desliga as televisão, desliga esse negócio tudo. Pois lá em casa nós fizemos. Não, mas sobrou tempo demais. Sobrou que eu estou lendo a Bíblia, estou lendo os capítulos lá, que eu falei com vocês que eu estou lendo em 3 meses, se Deus quiser eu vou dar conta. E ainda sobra tempo e mais tempo, e eu não tenho mais nada para fazer. Aí eu posto algumas coisas de versículo, aconselho algumas pessoas, e ainda sobra muito tempo. Qual tem sido? Você vai descobrir qual é a vontade de Deus, mas eu vou te dar algumas dicas, que está na palavra do Senhor. O nosso Deus fala lá na primeira carta de Pedro, você pode ler lá no capítulo 1, lá pelo versículo 17 em diante, você vai achar a parte que Pedro lembra, a parte de Levítico, quando fala assim, e sede santos porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ser santo é ser separado deste mundo e das coisas deste mundo. Você vai ler o capítulo inteiro do capítulo 1 da primeira carta de Pedro lá, e você vai ver como é que é ser separado em todos os nossos atos. Fazer a vontade de Deus deve ser o que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para com todos os homens. Fazer a vontade de Deus deve ser o que está lá em Eclesiastes. Agora o texto sumiu, se é 13, 12 ou 12, 13. Que fala do resumão da Bíblia. É o resumão da Bíblia que está lá. Que é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque é o que Deus quer de todos os homens. Pois a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todos os homens. Fazer a vontade de Deus é fazer o que Jesus fez. Jesus falou, aquele que segue a Ele, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e tem que segui-lo. Precisamos acautelar, amados, porque senão nós vamos cair nesse laço. Lembre-se que Jesus falou que esses últimos dias, no sinal, quando o noivo chegar, esse tempo de purificação e de ter óleo na vida da gente, não é da noite para o dia, não é num culto igual você está agora. Chegou agora, estou desesperado, aí vou voltar para Deus. Sim, vai voltar para Deus, beleza.
as virgens prudentes também queriam voltar para Deus. No Mateus 25, elas acordaram, junto com as prudentes, as nécias. Aí elas descobriram o pecado. Estava faltando óleo, porque naquele parábola lá Jesus falou que as prudentes é porque tinha óleo sobrando, e as nécias é porque tinha óleo faltando. Então elas reconheceram o pecado e viu que estava faltando. E elas foram até buscar, mas quando voltou o noivo já tinha fechado as portas e não deu tempo. É um processo. Voltar a Deus e buscar a santidade de Deus é um processo, não é numa oração não, não é num clique não. E Jesus foi que contou essa parábola. Depois você confere lá em Mateus 25, de 1 a 13, e você vai ver. As noivas até saem e encontram o óleo, mas não dá tempo de voltar. E ele termina dizendo no versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis a hora, nem o dia e nem a hora. Então vamos para frente, que aqui ele também fala. Então nós precisamos saber que o reino está próximo. A resposta que o mundo não tem como dar, nós temos. O reino está próximo. Quando a gente vê todos esses sinais acontecendo, erga a cabeça, porque o reino está próximo. As palavras do Senhor não vão passar. O que eu tenho visto hoje em dia, e esse é o costume que tem na nossa nação, inclusive, de pegar as leis e interpretar segundo o seu bel prazer. E com as suas interpretações tem rasgado as leis federais magnas. Tem passado por cima como se nem houvesse o direito de ir e vir, o direito das igrejas de abrir e de cultuar a Deus e não de ficar com as portas fechadas. Tem se rasgado e canetado e feito ladrão virar herói. Mas Jesus deixou claro que as palavras dele não vai passar não. Não tem ninguém que vai rasgar. Não tem ninguém que vai enganar. Isso foi lá no começo, quando a humanidade já discutia sobre as leis do fruto do meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, vocês não comerão. E aí veio o jurista, a serpente, para interpretar a lei. Como eu disse no que eu escrevi hoje, naquele dia que Jesus voltar, as leis do Senhor não vão ter passado, e não vai ter jurista de plantão não, quem vai estar lá é o justo juiz, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca mais nós vamos ter esse senso de fracasso, essa tristeza na alma, de saber que a justiça desse mundo, ela não vale de nada, quando tem uma cambada de sem vergonha e safado lá em cima. Quando o nosso justo juiz voltar, quem são eles? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, ergue a cabeça. E ele deixa claro aqui, versículo 35, para a gente não deixar a nossa vida sobrecarregada. Como é que a gente não deixa a nossa vida sobrecarregada? Procurando fazer a vontade de Deus. Não foca nesse mundo não. Não faz o que todo mundo faz não, porque isso vai passar. Versículo 35 diz: pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar desse dia. E o versículo 36 fala conosco: vigiai, pois, todo o tempo. Presta atenção, irmãos, porque às vezes a gente passa despercebido disso. Vigiai, pois. Ele fala para vigiar, e essa palavra usada aí é em estado de guerra. É aquilo que a polícia recebe um comando pelo rádio que está tendo um banco sendo assaltado, ou alguém trocando tiro, e eles ligam aquela sirene e já sai com a arma já destravada, porque pode encontrar no meio do caminho. Eles já saem em estado de guerra. Essa é a palavra que está usada aqui no versículo 36. Esteja em estado de guerra. Quando começar a acontecer essas coisas, entre em estado de guerra. Em todo o tempo. E ele continua, ele usa a palavra aqui que foi traduzida como orando, mas não é um orar qualquer, não é um orar de conversar somente com Deus. A palavra aqui significa suplicar, se angustiar nesse momento, para que possais escapar de todas estas coisas que vão acontecer,
que tem que suceder. Ou seja, as coisas vão suceder. Todas as que estão para acontecer, seja a pandemia, seja terremotos, seja os vulcões, vocês geralmente não acompanham, porque o povo que tem medo não acompanha essas coisas, mas eu tenho acompanhado e lido as notícias. Hoje há mais de 1.500 vulcões ativos na face da terra, para responder ao chamado que Pedro deixou registrado, se eu não me engano, na segunda carta de Pedro, quando ele fala que os últimos dias estão entesourados para o fogo. Só no Chile há mais de 6.000 vulcões. E o Brasil, se você procurar qual é o nome raiz, por que chama Brasil, você vai achar que o significado é a terra do fogo. Ó, amados, quando essas coisas começarem a acontecer, ergue a cabeça. Vigiai, pois. Levanta, prepara. Esse tempo não tem fim, essa geração não vai passar sem ver isso tudo. Mas nós podemos vigiar todo o tempo, suplicar para Deus nos livrar desses momentos. Pastor, e se não livrar? De qualquer jeito Ele vai livrar. Porque Ele pode nos livrar do momento e continuar a gente com vida aqui, ou Ele vai ceifar a nossa vida e nos levar para o paraíso. No mínimo onde o ladrão está, aquele que perguntou lá na cruz, lembre de mim. E Jesus falou com ele assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Os dois são livramento. Se for vida aqui na terra, você continuar honrando e glorificando o nome desse Deus. Nós não estamos aqui só para viver igual todo mundo, não. Cada dia nosso é um dia de ser bênção na vida de alguém, de glorificar o nome de Deus, de contar essa boa notícia, tirar o povo da angústia. Nós temos notícia para esses dias. O povo não tem. Eles não têm para onde ir. Eles estão no caos mesmo. Mas nós sabemos para onde nós estamos indo. E nós vamos contar para esse povo, para que Deus acorde alguns aí e resgate no nome poderoso de Jesus Cristo. Orando para escapar e estar de pé na presença do Filho do Homem. E olha, quem está falando é o próprio Filho do Homem. É Ele que está dizendo: um dia nós vamos encontrar de novo. E essa geração vai estar de pé diante de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos a resposta. Nós temos o dono da resposta. E Ele nos prometeu que nós vamos estar de pé diante dEle. Nós vamos estar de pé diante dEle. Aleluia. Deus te abençoe, Deus te conforte, fica firme, continua louvando em casa. Eu quero te desafiar a continuar mandando um versículo aí para alguém, uma oração. Chegou lá em casa para mim também, glória a Deus. Manda para outros também. Abençoa a gente. Não, mas tem gente que não gosta. Nesse momento não tem ninguém que não gosta. Qualquer oração que você fizer para Deus abençoar o lado dessa pessoa, para Deus dar força, graça, paz que excede a todo entendimento, para que eles possam conhecer a verdadeira alegria, eles vão dizer amém no final. Eu quero te desafiar a isso, que é nesses momentos que Deus usa para entrar na casa das pessoas, para trazer a boa notícia que você sabe. Então erga a cabeça, para de olhar para esse mundo. Se você ficar olhando para o mundo, você viu aí, acautelais, vai sobrecarregar o coração com as coisas desse mundo, do que está acontecendo nesse mundo. E nós temos que trazer o coração para a paz do Senhor, que excede a todo entendimento. Que Deus te abençoe, te dê uma noite de paz, de alegria, de renovo. Pastor, estou em casa, não tem nada para fazer. Meu irmão, se você tem pelo menos uma pessoa dentro dessa casa aí, conversa com ela. Larga o celular. Nós estamos fazendo isso, estamos fazendo exercício lá em casa, de largar o celular e ficar conversando. Conversa enquanto a pessoa está do seu lado, porque eu já vi tanta gente conversando com morto no caixão, triste, angustiado, falando coisas que ela nunca falou quando a pessoa tinha em vida. Tem alguém vivo de sua família hoje? Liga para ele. Fala um eu te amo, saudade. Fala um negócio qualquer. Quando está vivo. E depois que está morto, não escuta não. Eu queria ter falado.
Eu sei porque, como pastor, eu já fui em muito velório. E eu já vi muita dor. Não só da minha família, mas muita dor de muitas igrejas que eu passei. Mas eu aprendi. Em cada velório eu aprendo mais um pouco. Falei, opa, isso aqui eu não falei com minha esposa. Opa, isso aqui eu não falei com meu filho. Não falei com minha mãe. Não falei com minha irmã. Vou falar. Vou esperar ficar no caixão para falar, não. A vida é agora. Nós vamos dar flor é agora. Né? Tá quase tudo fechado, mas esse negócio da internet aí, que você usa e brinca, até presente você pode mandar pela internet. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos transformar isso aí numa grande festa, no nome de Jesus, amém? Meu aniversário está chegando aí, Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela bênção do Senhor, muito obrigado por esse momento, muito obrigado, porque o mundo não tem resposta, mas nós temos. Nós sabemos que o dia do Senhor está chegando, nós sabemos que o noivo está às portas, temos visto na Tua palavra, o Senhor deixou várias vezes escrito, o Senhor tem falado ao coração de alguns, o Senhor tem dado sonhos a outros, o Senhor tem aumentado a fé de muitos, ainda que a grande maioria se esfriaria no último momento, que o Senhor acorde o Teu povo, firme eles nessa esperança. Nós temos um lugar e estaremos de pé do Senhor, de frente para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Fortaleça a nossa vida, ó Pai, e nos deixa honrar o nome do Senhor até o último dia da nossa vida nesse lugar, para a honra e glória do Senhor. Despede-nos com a Tua paz, que excede a todo entendimento, que guarda o nosso coração, aquela paz que o Senhor usou no coração de Paulo no meio daquela tempestade, no coração de Paulo quando ele estava naquela cadeia, no coração de Paulo quando ele estava na semana de ser decapitado. O Senhor encheu ele de esperança, uma esperança que ninguém consegue explicar. E o Senhor falou que todos aqueles que creem no Senhor e que lançam sobre o Senhor a ansiedade, com súplicas e orações, que o Senhor traria a paz que excede a todo entendimento sobre o coração e sobre a mente do Teu povo. Guarda esse povo, ó Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém.